Oi, gente, tudo bem? Então, eu estou aqui hoje para a gente resolver alguns exercícios da nossa primeira lista, tá? A lista de análise combinatória. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns exercícios, então tenho a lista em mãos para vocês acompanharem. Então, o primeiro exercício diz respeito a simplificar as expressões envolvendo fatorial. O que é simplificar a expressão? É tirar o fatorial da nossa expressão. Então, a nossa simplificação aqui sempre vai ser e vai seguir reduzindo os fatoriais até o menor fatorial que a gente tiver na expressão. No nosso caso aqui, o menor fatorial é o n fatorial. Então, eu vou pegar lá o n mais 1. Vou pegar lá o n mais 1. Então, n mais 1 vezes o próximo que vai aparecer aqui é o n fatorial, que seria o n mais 1. Lembra que eu vou diminuindo de 1 em 1, então se eu começo com o n mais 1, o próximo vai ser o n mais 0, que é só o n fatorial, mais n fatorial sobre... Aí o n mais 2 eu vou ter que abrir até chegar em n fatorial. Então, n mais 2 vezes n mais 1 vezes n fatorial. E aí a gente vai para o nosso processo de simplificação. Eu vou simplificar todos os n fatorial da nossa expressão, já que a gente tem uma soma. E daqui vai me sobrar o quê? Aqui é o cuidado que a gente precisa tomar na hora da resolução desse exercício. Vai sobrar n mais 1. E esse cara aqui, quando a gente faz a simplificação, lembra que a simplificação de um número por ele mesmo sempre vai resultar em 1. Então, n fatorial por n fatorial dá 1. E lá embaixo vai sobrar n mais 2 vezes n mais 1. E aí, n mais 1 vai dar n mais 2 sobre n mais 2 vezes n mais 1. E aí a gente vai para um próximo passo de simplificação, tá? Que é n mais 2 com n mais 2 simplificou. E lá embaixo vai sobrar só o n mais 1. Então, n mais 2 fica 1 sobre n mais 1. Que é a nossa resposta simplificada aqui. Tá? Então, simplificar uma expressão envolvendo fatorial sempre vai dizer respeito a retirar o fatorial dela. Eu comentei até em algumas aulas que era o processo de tirar o movimento da expressão. O fatorial é uma espécie de movimento, um movimento de multiplicação. Então, quando eu vou simplificar uma expressão envolvendo fatorial, o significado disso é tirar o fatorial dessa expressão para deixar ela estática, uma expressão única. Tá bom? Número 5. A mala do Dr. Z tem um cadeado cujo segredo é uma combinação com 5 algarismos, todos variando de 0 a 9. Ele esqueceu a combinação que escolhera, mas sabe que atende às condições. Então, primeira condição.
combinação de 5 algarismos. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí ele diz que se o primeiro algarismo é ímpar, o último também é ímpar. Bom, a gente tem de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como aqui o primeiro algarismo é ímpar, o último também vai ser ímpar. Então, eu tenho 5 possibilidades para o primeiro algarismo, 5 possibilidades para o último algarismo. Ele não diz aqui que os algarismos têm que ser diferentes. Ele diz que eles têm que ser 5 algarismos de 0 até 9. Beleza. Já vamos pensar no resto aqui. Vamos lá para a segunda situação. 1, 2, 3, 4, 5. Ele diz que se o primeiro algarismo é par, o último algarismo é igual ao primeiro. Tá? Então, se o primeiro algarismo é par, então o último algarismo é igual ao primeiro. Então, para o primeiro algarismo ser par, ele pode ser 0, 1, 2, 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, eu tenho 5 possibilidades. Só que para a última eu só tenho uma possibilidade, porque o algarismo que eu usei na primeira casa tem que ser igual ao algarismo que eu vou usar na última casa. Então, só tem uma possibilidade. Primeira situação, segunda situação. E essa terceira informação aqui, ela é geral para qualquer situação que a gente tiver. Ele diz que a soma do segundo e do terceiro algarismo da senha é 5. Então, eu posso pensar no que aqui? Eu posso pensar que o segundo algarismo é 1, o terceiro algarismo é 4. Eu posso pensar que o segundo algarismo é 4, o terceiro algarismo é 1. Eu posso pensar que o segundo algarismo é 3 e o terceiro algarismo é 2. Eu posso pensar que o segundo algarismo é 2 e o terceiro algarismo é 3. Eu posso pensar que o segundo algarismo é 0 e o terceiro algarismo é 5. E o contrário. Segundo algarismo é 5, terceiro algarismo é 0. Lembra que aqui a gente está falando de segredo, a gente está falando de senha. Portanto, a ordem dos elementos importa. Então, a organização para que o segundo e o terceiro algarismos tenham soma 5 é 6. Então, para o segundo e o terceiro algarismos, nós temos 6 possibilidades. E o algarismo quarto, ele é livre. Então, nós temos 10. Da mesma forma, para as senhas ímpares, o segundo e o terceiro algarismos precisam somar 5. Então, continuo tendo 6 possibilidades. E para o quarto algarismo livre,
nós temos 10 possibilidades. Então, para o caso 1, nós temos 5 vezes 6, 30, 30 vezes 10, 300, 300 vezes 5, 1.500. E para o caso 2, nós temos 5 vezes 6, 30, 30 vezes 10, 300, o que vai dar um total de 1.800 combinações. Tá ok? E, finalmente, aqui, o exercício número 13. Quantos anagramas, começando com vogal, a palavra caixa possui? Ah, professor, mas esse exercício aí é um exercício fácil. Sim, ele é fácil, só que a gente precisa tomar cuidado, por quê? Nós temos duas vogais, a letra I e a letra A, mas a quantidade de Is e de As que eu tenho na palavra, elas são diferentes. Então, o primeiro caso, a gente vai ter que pensar, caixa tem 5 letras, eu vou pensar com a palavra começando com I. Então, para a primeira casa, eu tenho uma unidade. Para o restante, me sobraram 4 letras, ok? Me sobrou C, A, X e A. E na segunda situação, quando a palavra começa com A, nós temos uma situação diferente, porque uma possibilidade, me sobram para permutar 4 letras também, mas a qualidade das letras que sobram é um pouco diferente da de cima. Por quê? Aqui são 4 letras diferentes que sobram, aqui são 4 letras, 2 que são diferentes e 2 que são iguais. Então aqui, nesse caso, nos sobra uma permutação com repetição. E aqui sobra para a gente uma permutação simples, porque as 4 letras são diferentes. E aqui eu tenho repetição de 2 As. Então a forma de calcular cada uma delas não é a mesma. Tá? Então aqui eu tenho uma permutação de 4 elementos, só que com repetição de 2. E aqui eu tenho uma permutação simples de 4 elementos. Tá? Então, permutação de 4, 2, 4 fatorial sobre 2 fatorial. Tá ok? Então, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Lembra, desenvolve até o menor que está mais próximo. 2 e 2 simplificou. Permutação de 4 elementos com repetição de 2. 4 vezes 3, 12. E permutação simples de 4 elementos é 4 fatorial.
4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Portanto, para a primeira situação, nós temos 12 possibilidades. E para a segunda situação, nós temos 24. O que vai totalizar um total de 36 anagramas da palavra caixa que iniciam com vogal. Tá ok? Então são exercícios que a gente precisa pensar um pouquinho na resolução, mas nada de muito exorbitante, tá? Então, qualquer hora a gente se encontra de novo. Um abraço e bons estudos!